Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite generoso, agradecer ao Adriano Pedrosa, ao André Mesquita, Isadora Brandão, que propiciaram, então, esse encontro hoje, para falar da obra dessa artista, Rivânia Schwander, que eu já frequento essa obra há muito tempo, desde a década de 90, mas sempre como uma espectadora distraída. E foi graças a esse convite que me proporcionou uma paragem, né, uma leitura lado a lado Walter Benjamin, e isso eu achei absolutamente um exercício motivador, enriquecedor, e eu estou tomada, então, por esse encontro, né, essa possibilidade de ler a obra da Rivânia Schwander junto, e não, ou a partir de o pensamento desse escritor, né, ele queria ser lembrado como um artista e não como um filósofo da tradição, um filósofo erudito. Ele deixou isso escrito, né, em vários momentos. E judeu, alemão, que, de certa forma, né, viveu um tempo que tem muitas semelhanças com o nosso. Ele nasceu e passou parte da sua adolescência no final do século XIX. É a juventude junto a dois movimentos, as vanguardas, né, europeias, mais perto e interessado e vinculado a dois movimentos que tiveram importância muito grande em seu pensamento, que foi o surrealismo e a psicanálise. E amadureceu, né, a sua maturidade foi o encontro com a obra do Marx, né, e sofreu, né, foi um exilado, um refugiado, porque ele teve que durante mais de uma década, sobreviver, né, ele sofreu duramente essa perseguição do nazismo. Então, em linhas gerais, assim, eu acho que o Benjamin, ele nos convoca, ele nos intriga a pensar esse contemporâneo, né, esse tempo que a gente está vivendo, tal como a obra da Rivânia, eu espero mostrar isso aqui hoje. Em segundo lugar, eu queria já avisar, né, o Leminski tem um verso que eu adoro, que avisa aos náufragos, né? Então, para todo mundo que já está aqui nessa viagem, que eu sou uma professora de literatura. Então, eu sou, de certa forma, uma intrusa no campo das artes. Vocês não vão encontrar na minha fala nenhum comentário, né, assertivo, cerrado, como se fosse algo ligado a um julgamento de valor. Ao contrário, muito com Benjamin eu aprendi a apreciar o limiar, que é uma zona, né, é uma zona que permite o movimento, que permite a transição, que permite a mudança, muito diferente da fronteira, né, essas fronteiras que, de certa forma, colocaram os regimes disciplinares, né, ou arte ou literatura, como se fossem campos separados. O Benjamin nunca deu valor, né, então, ele preferia usar em alemão esse termo, limiar, que eu acho, em alemão seria Schwelle, e não limite. Limite para ele era justamente isso que demarcava, né, e que excluía justamente, né, essa possibilidade de ir e vir que o limiar nos oferece. E não é, né, à toa que ele colocou fim à sua vida, já muito débil, muito com problema, uma malária terrível, porque ele morou em Ibiza e como refugiado ele sofreu duramente, e um problema do coração, justamente numa fronteira, que foi na cidade de Portbou, entre a França e a Espanha, e escreveu, né, e deixou assim, quase como se fosse a gente pode pensar que esse último legado, que são as teses, né, sobre a história, que eu acho que não existe, né, um documento mais importante que influenciou a nossa noção de história em todo o século XX. Então, justamente nessas condições que, a princípio, eu tentei mostrar um pouco quem vem a ser
esse gauche, né, que ele se auto-intitulava como um corcundinha. Corcundinha era na infância dele, ele lia muito um livro que era São Jeito Mandou Lembrança, porque ele ia pegar uma xícara, quebrava, tudo escapava da mão, então a mãe, né, lia esse conto para ele. E dentro de um livro importantíssimo, que eu vou falar várias vezes aqui hoje, que é Infância Berlinense, e foi onde a Rivane retirou justamente, né, o título dessa exposição, que a gente vai ter oportunidade de ler, né, essas imagens dessa exposição em Nova York em 2015. Lá tem um fragmento que se chama Corcundinha, porque ele se achava, né, desastrado, como se não estivesse fora, né, daquele tempo e que a esse tempo, né, fosse necessário o termo que ele usa é ler a história a contrapelo. Então não era seguir esse tempo e justamente ir escovando, né, esse tempo contra a corrente. Então a impossível tarefa seria eu tentar, né, em 1h30, fazer uma síntese do pensamento benjaminiano e da obra múltipla, né, desde a década de 90, Rivane. Ela vem, né, trabalhando com muito rigor e com um experimentalismo muito singular. Então é uma obra vasta, né, e a do Benjamin, ela é uma obra, eu não gosto tanto da palavra ambígua, mas é uma obra ambivalente. É uma obra que ela trabalha, né, ao mesmo tempo com materialismo histórico, mas o Benjamin, em muitas passagens, a gente percebe, né, um forte pendor teológico. Então, nós não teríamos tempo, né, de ir perto, né, como o texto dele nos convida para uma leitura mais imanentista, uma leitura mais de um close reading, mais cerrada, de examinar os fragmentos de Infância Berlinense. E nem a obra da Rivane, que nos faz assim uma singularidade em cada uma que dá vontade da gente, né, parar. Então eu vou propor um passeio, né, é um termo do George Agamben, então a gente vai passear por esse filósofo, pela obra da Rivane, mas lembrando que ambos, né, eles têm eu vejo, e à medida que eu fui revendo e fazendo uma leitura retrospectiva, né, graças a 3 livros, né, que depois eu posso citar, que a gente encontra boa parte da obra dessa artista brasileira, eu fui fazendo uma espécie, né, de um elenco de elos que eu via, vou usar um termo benjaminiano, de afinidades eletivas, né, que é um dos textos mais pungentes, e que é um texto que me interroga há muitos anos, do Walter Benjamin. Ele está falando do Goethe, mas então agora eu estou apropriando para mostrar que tanto o Benjamin quanto a Rivane, eles falam dessa relação que eu acho que é um dos pontos mais importantes, que está no centro da obra de ambos, que é a concepção da infância não como um resgate de uma história de vida, não como uma etapa, né, de um crescimento, né, de uma maturidade humana, mas sim com essa relação com a memória histórica. Então, a infância e história, que é o título agora da exposição de 2017, que está lá na Inglaterra nesse momento, que a Rivane montou recentemente, eu acho que tem, né, essa percepção de que não se trata, né, vamos pensar de uma recuperação, de um resgate, de uma narrativa, né, de uma vida, e que é passível, nesse gesto, né, de eleger uma imagem, nessa particularidade dessa imagem, desencadear associações e pensamentos que fazem-nos imaginar que o passado não é algo, né, que já se foi, como o historicismo do século XIX tantas vezes postulou. Ao contrário, que o passado é algo maleável, que ele não é neutro, que ele é vivo, e que a nossa, né, a concepção de porvir, do futuro,
ele está absolutamente ligado a esse passado. Então, isso eu acho que é o centro, né? O que mais me chamou a atenção, que não é quem teve a oportunidade, por exemplo, de ver O Nome do Medo, recentemente no Rio de Janeiro, pode ter a impressão que é uma vertente, né, nova no trabalho da Rivane Ashvander, mas eu quero mostrar e vou ter oportunidade, né, de levantar, né, como isso tem sido, né, uma questão, né, na obra dela como um todo. Então é como se ambos tivessem um interesse num tempo verbal que chama futuro do pretérito. O tempo futuro do pretérito, né, que não é aquele tempo do acabado, né, ele é aquele que é capaz de despertar, né, surpresa ou uma certa indignação, mas que possibilita um rearranjo. Então essa noção, ele pode ser uma incerteza, pode ser uma surpresa, né, eu poderia, né. Então eu acho que esse passado como uma possibilidade de futuro é algo que vale a pena reter. Mas, ao mesmo tempo, isso que eles fazem, o trabalho da Rivane, ela tem essa coisa, não sei se vocês já notaram, uma delicadeza, uma certa fragilidade, mas, ao mesmo tempo, é quase como se fosse uma tarefa de correr atrás dos vestígios. O Benjamin nunca trabalhou com conceito e sempre com imagens, e cabe a nós, leitores, tentar juntar esses fios dispersos, porque muitas vezes nos parece fragmentário, mas dos termos que ele mais utiliza é vestígio. No Brasil, a tradução, qualquer obra que a gente pode pegar a antiga da Brasiliense, ou da Boitempo, ou da Autêntica, são várias editoras, né, que hoje editam Walter Benjamin no Brasil e traduzido. O termo alemão teve assim, uma espécie de... Né, são quase 5, né, que eu acho que perdeu essa carga, né, importante de falar daquilo que ao mesmo tempo ele tem né, esse caráter de presença de uma ausência e de uma ausência de uma presença. Então foi traduzido por vestígio, mas também rastro, por pegada. Eu já encontrei até testemunho, traço, rastro. Então, na obra do Benjamin, essa noção de um caco, né, do escombro, foi traduzido de diversas formas que façam que nós, leitores do português, a gente não perceba a importância que esse pensador alemão está dando a essa palavra. E no trabalho da Rivane, eu lembro na década de 90, né, foi que eu tentei, não sei se vocês... Fio de cabelo, a poeira, né? É uma casquinha de pão, são da mesma forma, né? A gente pode pensar, eu acho que é bastante conhecido do público brasileiro, teve há um tempo atrás aqui no MAM, uma grande retrospectiva. Então, essa noção de migalha, né? Eu acho que tem no trabalho dos dias, isso que pode, né, por um triz, ficar ali impresso. Então, essa experiência, né, que eu acho que tem a ver com também com a criança, que a criança ela costuma brincar com esse quase nada, com aquilo que os pais geralmente não interessam mais. E com esse nada, esse resto, com o inútil, né, consegue transformar completamente, o objeto deixa de ter uma finalidade, ele vira um meio sem fim, né, como um filósofo italiano que eu aprecio muito, que é o Giorgio Agamben. Ele vai falar que é uma das características, né, do brinquedo, mas ele está falando isso em relação ao Benjamin, porque para o Benjamin há uma relação dialética entre o brinquedo e o brincar. O brinquedo, geralmente, é o adulto quem faz, então ele já está nessa dissimetria em relação à criança. Ele imagina que a criança, muitas vezes, queira o infantil, mas nós sabemos que
as crianças geralmente, esse infantil, né, que o adulto imagina que atenda o desejo, não tem nada a ver com o imaginário. Então, o Benjamin, ele fala que através dessa máscara da experiência do adulto, ele esquece o que vem a ser a criança. Então, ele faz o brinquedo, mas a criança é que brinca. E nessa atividade, o que vai acontecer, né, o resultado dialético do encontro da criança com o brinquedo é algo em aberto, é algo imprevisível. Então, eu acho que a obra da Rivane, ela se coloca muito semelhante a esse aberto que o Benjamin fala em relação, né, a isso que eu estou chamando aqui, desses vestígios, né, algo muito Manuel Bandeira, essa dimensão humilde, né, daquilo que a gente não presta atenção, né, nesse ritmo, né, acelerado dessa vida. E então, em 2013, a Rivane ela estava em Londres, trabalhava em Londres, e eu mandei um e-mail com a curiosidade, que eu tinha interesse em saber. O trabalho dela sempre, a meu ver, tinha, então isso que eu estou falando do traço, né, algo assim decantado, mais parecido com a poesia do que com a prosa. Tinha ao mesmo tempo, algo absolutamente técnico e os trabalhos, as instalações, os meios e as técnicas são muito variadas, né? Então a gente pode falar pintura, cinema, fotografia, bordado, né? Instalação, muitos gestos, né? Com a participação, né? do outro e algo que tem a ver com o grupo, mas eu achava que tinha algo de uma condensação poética e tinha curiosidade de saber quem eram os autores, quem eram os artistas, que é aquilo que o Gilles Deleuze chama de intercessores. Há muito tempo, eu não acredito em influência, uma palavra em latim que significa, absolutamente hierárquica, em latim significa de cima para baixo, então é influere, então já de cara coloca, aquele que está no presente, dialoga com a tradição, no lugar subjugado. Então, eu gosto da palavra e da forma que em Mil Platôs o Deleuze chama o intercessor, que o intercessor é aquele que empurra e aquele que promove, né, o devir. Então, eu propus a Rivane, em 2013, uma entrevista para a revista que na época eu era a editora, e que eu vou ler os poemas como forma de situá-la, né, no tempo, em que eu perguntava a seguinte forma, e a proposta era, você vai responder com imagem. Eu te pergunto com o verso, com a poesia, e você vai responder com a imagem de um intercessor. Então, a espécie de jogo era, queria te propor um jogo, cita um verso, uma estrofe, você responde com uma obra, um trabalho, um filme, uma música, um lugar, uma referência para você em sua trajetória, numa rede de associações. Então, na época, eu tinha acabado de traduzir um crítico literário que ele tentava explicar o que era para ele o cânone. Foi assim um exercício diletante, eu não sou tradutora, eu sou péssima, eu acho que uma traidora a maioria das vezes. Mas assim, é pequeno, é um parágrafo. Eu achei que isso tinha, né, exatamente, era o meu propósito ao perguntá-la. O trabalho da Rivane já tinha uma dicção, já tinha um estilo, a voz da Rivane ela já tinha, de certa forma, na história, ela já tinha dado essa contribuição à história da arte, então eu já estava conversando com alguém que ela já tinha sido escutada. E vou ler o Kenneth Burke, e eu queria que vocês imaginassem, porque eu acho que é um espaço simbólico que ele está falando, mas que tem a ver com esse propósito, né, e que ela, felizmente, aceitou. Ele diz, imagina que você entra num salão, chega tarde, e quando chega, há outros que há muito tempo estão lá, numa discussão acalorada,
numa discussão demasiadamente acalorada para que parem e que conte exatamente qual o motivo que você está ali. Na realidade, a discussão começou muito antes de qualquer um deles chegar, de modo que ninguém dos presentes está qualificado para abrir o caminho para você e contar passo a passo do que se passou até então. Você escuta por um tempo, até que decide que conseguiu captar o essencial da discussão. Então, os faz ouvir. Alguém contesta, você retruca. Sem dúvida, a discussão é interminável. Está cada vez mais tarde, chegou a hora, você deve ir embora. Você vai, mas a discussão continua prosseguindo com entusiasmo. Enfim, o que eu acho que o Burke ele coloca é como a história da arte, né? É como a vida, né? Que a gente está aqui agora, né? E para essa voz, para a gente ter, né? Vamos pensar, isso coloca o continuado, que no caso específico, né? O Benjamin, ele só teve leitores, ele, infelizmente, ele foi desses autores que foi reconhecido, e muito graças ao gesto do Adorno, né? Só depois da morte, ele morreu em 1940, foi muito depois que ele foi, né, publicado e relido. E no caso específico aqui, da Rivane, eu acho que ela já nos tem, né? E essa voz de conseguir, nesse salão tumultuado, esse salão né, polifônico, nessa algaravia, que é um termo que eu gosto muito, árabe, né? Que é aquela quantidade de vozes, né? Nessa algaravia, ter uma dicção, né? E ter uma língua própria. Então, eu vou ler os versos e espero que vocês consigam, então, imaginar, né, o que seria aquilo que o Haroldo de Campos, junto com Décio, junto com Augustus, concretiza, chamando de paideuma. Né? Qual é o paideuma da Rivane? Que arrepio, no lugar da cebola, meu polegar. A ponta quase se foi, não fosse por um fio. Suspiro do vento, lágrimas do mar, as armas que invento são aromas do ar. O tempo, que a tudo distorce, às vezes alisa, conserta e a golpes cegos acerta. Ítaca deu-te essa viagem esplêndida. Sem Ítaca não terias partido, mas Ítaca não tem mais nada a dar-te. Era isso que eu sempre quis dizer quando falei em fundo do coração. Peixes shakespearianos nadavam no mar longe da costa. Peixes românticos nadavam nas redes que os traziam à mão. De que espécie será todo esse pescado que agoniza na praia? A beleza é própria das crianças, é talvez a imagem de Deus. É sua pertença à calma e o silêncio, e isso traz também louvor aos anjos. A dor tem algo de vazio. Não sabe mais a era em que veio ou se havia um tempo em que não era. Meus olhos resgatam o que está preso na página, o branco e o preto do preto. Traças devoram as linhas, a linha dos livros. O medo devora os dias, dia a dia das vidas. A idade exasperada é investindo nela, a morte no gerúndio.
no meio do caminho tinha uma pedra. Minha alegria permanece a eternidade soterrada e só sobe para a superfície através de tubos alquímicos e não de causalidade natural. Ela é filha bastarda do desvio e da desgraça, minha alegria. Um diamante gerado pela combustão como rescaldo final de incêndio. Amar é transgredir-se. E ela me diz que invento esse delírio e planta-se no jarro e nasce um lírio. Essa foi a entrevista. Eu acho que a gente tem, tomara que tenha oportunidade de falar um pouco. Ela foi publicada numa revista acadêmica, que foi a Letria, e disponível virtualmente. Mas o que eu queria, então, como uma espécie de associação, mostrar, né, nessas referências, né, que são essas obras, para o trabalho da Rivane Ashwander, é como que, né, a gente percebe tanto nos meios, né, vamos pensar nas técnicas, e como no material, né, também é uma pluralidade, uma gama imensa, né, que a gente encontra todos esses artistas, né, que a gente viu, esses intercessores, como eu coloquei. E essa mostra, né, que vem a seguir, eu acho que a gente vai continuar aí com o diálogo, que foi mostrada em 2015, a Rivane saiu, né, do pressuposto, ponto de partida. Há algum tempo ela colecionava histórias da infância, não era o termo, não era histórias, mas é uma imagem, tal como o Benjamin tratou nesse livro, que é o Rua de Mão Única, da infância de uma quantidade, né, grande, uma gama de amigos. Então ela pedia para que eles, via e-mail, né, descrevessem o que eles lembram, o que marcaram da infância. E uma das questões que eu percebi, né, nessa exposição que eu tive, foi uma sorte, eu estava em Nova York na época, então, e num lugar muito próximo, então eu tive a oportunidade de ver um pouquinho também da montagem, né, que não se tratava, o interesse não era criar narrativas, histórias de infância. Tal como o Benjamin, no início ele colocou, né, para a infância berlinense, crônica berlinense. Logo depois ele refez. Esse livro do Benjamin é um dos livros mais complexos, que eu teria que ter muito tempo para explicar, de tanto que ele alterou, como ele enxertou, ele retirou, né, várias passagens, porque no início, né, e vale a pena a gente lembrar que quando ele tinha acabado de passar por uma crise nervosa muito grande, ele estava em Ibiza, ele conseguiu os remédios, ele ia tentar, né, o suicídio e desistiu. Então esse livro vem logo a seguir a essa tentativa frustrada e ele vai justamente, né, leitor de Proust, para uma recherche, né, de um tempo perdido, mas para buscar um sentido para o presente. O nazismo já estava, né, a galope. E essa relação, então, entre a escrita, ela está completamente aliada à morte, à experiência da morte. Então, não é essa escrita edificante, né, dessa infância que vem, né, ele lá como exilado e nessas condições de precariedade, que ele vai tentar, né, ele queria que nesses pequenos quadros, né, que tivessem essas imagens, que tivessem a força da rememoração. Esse termo é um dos mais importantes na filosofia do Walter Benjamin, porque a rememoração ela teria essa capacidade de salvar o passado no presente. Eu estou simplificando muito, mas
é ipsiliter, essa frase é do Walter Benjamin, quer dizer, se o passado não é acabado, é passível, né, de alterá-lo. E aí sim fazer justiça, né, aos oprimidos e aos vencidos. Esse biógrafo, que é o Witt, que é um dos primeiros biógrafos do Benjamin, ele fala algo sobre que eu acho muito importante a gente reter, que ele fala sobre a criança. Ele diz o seguinte, que a figura da criança capturada, ela vem sempre em instantâneo. Contém em nível individual a promessa de felicidade que o historiador acreditava poder ler a partir da antiga ligação com o cosmos. Ao leitor se apresenta a criança que, no prazer sensível de mordiscar doces, já tem o antigosto da satisfação sexual. A criança que, na felicidade de ler e como colecionadora de cacarecos, torna-se um modelo do historiador materialista. A criança que, em seu protesto contra a escola e em sua autoliberação lúdica em relação ao mundo mobiliado do apartamento burguês, vivido como mágico, experimenta a revolta do espírito e a revolta de todo político. E no meio de tudo isso, a criança que anda no carrossel para a qual, em harmonia com a natureza, a vida é uma antiquíssima embriaguez da soberania. Assim, reúne-se, já na infância, todos os temas da salvação futura. Então, essa questão, né, desse passado, ele está ligado ao futuro, né, está muito presente, e a Rivane Ashwanda, então, escolhe 3 fragmentos, né, desse livro, que é a Infância Berlinense, que foi traduzido, né, por volta de 1900, ou Infância em Berlim, né, no século XIX, várias traduções. A do Barreto, que é um colega, né, é muito criterioso, ele coloca Infância Berlinense, 1900, e que é a febre, a caixa de costura e o fantasma. Então, são 3, né, entre vários fragmentos curtos e que tem essa noção, né, de ser, ele se aproximar a essa criança, mas alguma coisa de uma reescrita, uma ressignificação, né, ali no presente, naquela Ibiza, naquela condição em que ele se encontrava. E aqui a gente percebe que a Rivane está lado a lado com os contemporâneos, que são esses amigos, né, são esses que compartilham com ela, tiveram uma infância, né, no mesmo tempo, né, num espaço que é o Brasil, se eu não me engano, quase todos são brasileiros. E ela, então, vai ser uma espécie de comentarista ou de uma tradutora, mas ela vai ressignificar, né, de uma forma muito similar ao que o Benjamin fez, essas memórias. Então, a gente pode começar, essa é uma vista, né, dessa, e só lembrando, então, que o MASP, eu vou me deter com mais tempo numa das obras que constam aqui no acervo, na coleção do MASP, né, e que é a LM, né, que é o interdito. Aqui a gente tem uma gama, né, de trabalhos. Ali a gente encontra o LM, que eu vou falar já já, mas esse muro com esse barrado já é uma outra memória. Lá no fundo que a gente vai ver com, né, com mais rigor cada uma, nós vamos aproximar, mas ali são faixas de judô, ali do outro lado são desenhos, aqui é um monopólio, um tabuleiro, aqui é mais para vocês terem essa ideia, então, de uma espécie, né, é quase uma coleção, né, de memórias. Essa é a CR, faixa de judô, que é completamente trançada. Então, o título, eu acho que ajuda muito a gente imaginar que se trata, então, né, de um menino que não avançou muito no judô, porque a faixa laranja, se eu não me engano, ela é a segunda, né? É a segunda. E esse trançado, né? Quer dizer, a dificuldade, né? É um ponto de inflexão, conseguir dar um nó no sapato, né? A criança conseguir, no seu tênis, fazer esse laço e conseguir fazer né, os nós
para a farda, geralmente os mestres, eles são rigorosos em relação tanto ao uniforme quanto à faixa. E aqui tem uma rede, né, um trançado dessas faixas de judô. Aqui é uma outra perspectiva. Nós estamos em Nova York, então aquela samambaia, eu me perguntava como conseguiram, né, nesse tempo, uma samambaia. Esse é o Porquinho da Índia. Vocês lembram desse poema do Manuel Bandeira? O Porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de todas as cores? Então, são dois poemas, um de Cecília Meirelles e o outro de Manuel Bandeira. Do Manuel Bandeira é esse primeiro, e que tem, tal como Rimbaud, em cada letra, né, é uma cor. Então, é muito conhecido esse trabalho do Rimbaud, em que ele fez, né, cada vogal para o Rimbaud era uma cor. Então, ele fez todo um jogo em relação os poemas todos, eles queriam essa sinestesia, né, a cor como alguma coisa que ativa, né, essa memória afetiva. E aqui também a gente vê esse trabalho que me lembra muito na infância, sabe aqueles livros que tem muito a ver de preencher a cor para a gente desenhar, ou de pontinhos que a gente tinha que fazer, né? Só que ao mesmo tempo, né, eu acho que se tem aí o poema, né, e um rigor, né, em relação à letra e à cor, ao mesmo tempo tem alguma coisa do desenho automático, né, de uma forma meio orgânica, que aqui vocês conseguem ver, né? A gente pode imaginar que aqui seria o leilão do jardim aí com as borboletas, as flores de todas as cores. Uma pletora. Esse trabalho que me inquieta muito, o título dele, que é uma parede de chapisco, que é algo absolutamente também brasileiro, né, que é utilizada muito para impedir o toque. É uma parede, ela é rude, né? É uma instalação, então, que dura, né? Seca, que se eu não me engano, se chamava LD. E do lado já um outro trabalho que tem a ver com a samambaia, que é esse aqui, que eu não sei se vocês conseguiram ver a associação, que é com a capa dos LPs do Chico Buarque. Então, tira-se o retrato do Chico Buarque, que é ocupado, então essa lacuna, né, essa memória afetiva dessa criança que provavelmente escutava a música do pai e da mãe, né, que é o Sinal Fechado, e Quando o Carnaval Chegar, Meus Caros Amigos. Mas a samambaia é um outro LP, né, que aquele da feijoada, vocês lembram? Eu estou chegando, né? Então, quer dizer, algo aqui. Isso não estava na exposição, mas é só a título e aquele da rampa se chama LD Acidente. Então, quer dizer, ali parece ter uma queda, que é o muro de chapisco, com aquela rampa de madeira. Esse aqui, que dá para ver. E a proporção é grande, e são cerca mais ou menos de 15 trabalhos dessas memórias, né, de memórias de infância e de amigos. Aqui é o Banco Imobiliário. Que é de feltro. Então, quer dizer, o que a gente pode imaginar que seria alguma coisa mais capitalista, né? O banco imobiliário tem a ver com ter, né? Com adquirir, com aquisição. Aqui tem algo sinestésico dos sentidos, é como se retirasse, né, essa questão do acúmulo, né, desse jogo que tem a ver com banco, né, com capital, e viesse, né, nessa tradução alguma coisa de outra forma, né? O círculo,
das entrevistas, a artista fala que talvez o círculo seja uma das formas mais recorrentes do seu trabalho, ou vazio ou preenchido. Então eu acho que, né, aí o banco imobiliário ele demonstra isso assim com esse é incrível, que é saía um canto, né, da exposição. Se você chegasse perto, exalava um cheiro muito forte de gasolina. Então a gente, pelo título, que é um indicativo, parece viagem de carro. Então isso que para as crianças, né, é uma eternidade. Estão chegando, já está chegando, né? Já está chegando. Mas ao mesmo tempo a gasolina que provocava náusea, né, enjoo e esse cheiro, então, que aí são 3 trabalhos. Embaixo, né, que chama, se eu não me engano, são folhas de flamboyant que a artista traduziu como talvez a criança usasse como se fosse confete, carnaval, né? Fizesse disso que caía das árvores, né? O seu baile, enfim. E né, esse barrado verde que era a cor da escola também de um dos amigos, quer dizer, era dividido no grupo escolar, né, essas cores, e um verde que não é um verde, nem verde bandeira, nem um verde específico, né? Ele varria uma parede inteira junto com essas outras memórias, aí folhas de flamboyant, isso que está no fundinho. E que a gente andava e espalhava tal como, né, um sábado, uma terça de carnaval pelo salão. Aqui é incrível, eu não sei se vocês vão lembrar do Uri Geller, né? Eu acho que isso demonstra muito aquela melancolia de final da tarde, do domingo fantástico. E junto com outro mágico, que era o David Copperfield, né? Eles apareciam sempre, e a memória RN, e ele tinha essa coisa do controle, né? E eu me lembro, eu não sei se eu vou ter contemporâneos aqui para me ajudar, uma teoria conspiratória que tempos depois falaram que ele era um agente infiltrado da ditadura, né? E nós temos um historiador aqui que pode ajudar. Então, mas é incrível, né? Quer dizer, a gente ficava lá hipnotizado com esses acontecendo aí os anos de chumbo, né? E esses ilusionistas, né, lá no Fantástico, entortando colheres e ficava então quase de um jeito, né, meio totêmico, assim, muito curioso. E essa parede que vocês estão vendo atrás, que perdeu muito a cor, era o biscoito Maria, exalava o cheiro do biscoito Maria. Então, quer dizer, mais proustiano, impossível, é a Madeleine. Quer dizer, a Madeleine é, né, aquele biscoitinho que o Proust vai lembrar e ele vai, então, criar o conceito de memória involuntária, nesse momento, né, nas célebres, né, há pouco tempo atrás, na verdade, há 2 anos, saiu uma grande publicação na França, né, com os manuscritos do Proust, afirmando que não era, né, e mostra ele colocando de todo tamanho que era um pão e que não era a Madeleine, mas não importa. Para nós é a Madeleine, mas pode ser, para cada um de nós existe uma Madeleine. Então, é esse ativador de uma memória que você não é capaz, na consciência, né, evocar. É aquilo que você está atravessando a rua, você escuta uma música, você é como um salto, é o termo que o Benjamin vai utilizar nas teses, que você então você é levantado, então existe esse salto temporal, né? Então esse cheiro de biscoito Maria, quando você estava vendo essa colher, né, manipulada pelo poder da mente do Uri Geller, você sentia um cheiro estranho e que era, né, desse biscoito que muitos
né? Muitas crianças misturavam ali com café com leite. Esse aqui é um dos mais pungentes, eu gosto muito desse trabalho, que é uma sirene da memória de um amigo, em que a sirene, ele morava no Nordeste quando jovem, e ele escutava o sirene da fábrica que colava da casa dele, que ele sempre via como algo desagradável, um som, né, que lembrava que acabou a brincadeira, que ele tinha que ir para casa para ir para a escola. Então, para ele, era o fim do brincar, né, e o início, né, dessa vida disciplinada, enfim, que é a escola. Só tempos depois ele percebe, porque a memória insiste, né, quando mexe conosco esse tipo de lembrança, que era o alívio dos operários da fábrica, que aquele apito, né, que para ele era o sinal, né, de recolha para um ambiente que ele não queria, que ele ia se sentir encarcerado, era o contrário, né, para os operários. E o que foi muito tocante, e eu gostei dessa provocação em particular, essa sirene tocava quando a galeria abria, no intervalo do almoço e quando ela fechava. Então, quer dizer, os operários da arte, né, os operários, né, da galeria, essa crítica que eu também encontro em vários trabalhos, né, principalmente com os animais, na obra da Rivane. Então, a forma, né, que foi utilizada tem aí uma crítica, como em vários outros, né, ligado aí a esse taylorismo, essa questão. E esse aqui é o trabalho que o MASP, então, nesse momento que a gente está aqui, né, a gente sabe o tão potente que é esse gesto, esse ciclo. Para mim é uma alegria estar, né, celebrando a seleção dessas obras de mulheres. O LM, que é interdito, ela ficava, vocês já viram em, acho que 2, 3 slides, ela ficava no meio, aqui não me parece que era na Tânia, lá em Nova York, eu não sei onde está essa fotografia, que o ponto de partida foi nessa lembrança de uma criança, e por isso chama interdito, em que a mãe era categórica, severa, que proibia, né, que ela riscasse a parede. Então ela começou, com o passar do tempo, a escrever em todos os lugares recônditos. Então, dentro da gaveta, né, e debaixo da mesa. Então, todo lugar que escapava a vigília materna, né? Então, tem um dos fragmentos de infância berlinense que enquanto vocês veem, que eu acho isso aqui, já é o uso, né? O que eu acho incrível, já são os espectadores dos museus, né, fazendo outro uso. A mesa não é para servir, a mesa não é para sentar. Então, esse outro, né, esse meio sem fim. Na infância berlinense, tem um dos fragmentos que se chama A Meia, que me lembrou muito esse trabalho. Ele é curtinho, como quase todos. O primeiro armário que eu conseguia abrir quando queria era a cômoda. Bastava um pequeno esticão do puxador e ela abria-se e vinha ao meu encontro. Debaixo das camisas, das calças, dos coletes aí guardados, encontrava-se aquilo que fazia da cômoda uma aventura. Tinha de abrir caminho até o seu canto mais escondido para encontrar o montinho das minhas meias, enroladas e viradas à maneira tradicional. Cada par parecia uma pequena bolsa. Nada me dava mais prazer do que enfiar a mão por elas adentro o mais fundo possível. Não fazia para lhe sentir o calor. O que me atraía para aquelas profundezas era antes o que eu trazia comigo, na mão que descia ao seu interior enrolado. Depois de até agarrado com a mão fechada e ter confirmado a minha posse daquela massa de lã macia, começava a segunda parte do jogo que trazia consigo a revelação.
Agora, tentava tirar para fora da bolsa de lã o que trazia. Puxava, puxava, até que qualquer coisa de perturbador acontecia. Eu tinha retirado o que trazia comigo, mas a bolsa onde isso estava já não existia mais. Nunca me cansei de pôr à prova nesse exercício. Ele me ensinou que forma e conteúdo, o invólucro e o que ele contém são uma e única coisa. E levou-me a extrair da literatura a verdade com tanto cuidado quanto a mão da criança ia buscar a meia dentro da sua bolsa. Eu acho esse fragmento maravilhoso, então, imageticamente, vocês estão vendo que ele está falando exatamente em termos literais, né? É aquele enroladinho que a gente faz, né? Com par de meias, né? E que ele brincava, né? Quer dizer, tinha toda essa questão de abrir e ter um segredo dentro de uma cômoda, né? Debaixo de um móvel, né? E aí, o que ele fala, que é o exercício, que aí eu acho que vale recuperar aquilo que eu falei da dialética entre o brinquedo e o brincar, entre a ação, que quando ele desfazia esse embrulho, esse enrolado, a bolsa, quer dizer, o que é dentro, o que é fora? Vamos pensar na banda de Möbius, né? Que é forma e que é conteúdo? Então, nessa obra específica, eu já tive notícia, por exemplo, que as crianças sobem muito em cima da mesa, né? E, enfim, e que fazem, né? Às vezes tem coisas em cima. Então, essa indissociação, né, que eu acho que tem muito a ver com isso que a Rivane coloca aí em questão. E a título eu queria mostrar um trabalho que está agora, né, em Londres está aberto, né, a visitação, em que essa questão da infância continua reverberando, né, tal como o nome do medo, que são essa capa, né, essas milhões de capas que as crianças que fizeram, a gente pode falar mais disso na hora dos comentários. E aqui o ponto de partida foram os desenhos de um sobrinho, que é um desenho que tem uma força, né, e a gente percebe uma violência que vai num crescendo, e que se chama Cabra Cega, onde foi feito tem um vídeo, né, que demonstra essa outra, eu acho que são desenhos de 5 a 8 anos, né, então, de um tempo, então está em História e Infância, e com essa obra, né, que está lá agora, que se chama, eu não sei, acho que provavelmente muitos de vocês brincaram de War, né, e não é à toa, né, então eu acho que tem, se eu não me engano, são 42 territórios, né, esses países todos viraram essas bandeiras, mas uma releitura, né, e uma reconfiguração muito curiosa. Eu acho que tem camadas e camadas de significação, tem toda a questão aquífera, tem isso que nos lembra, né, o mar, que são essas pedras que estão segurando. Então, todo o trabalho foi feito com essa questão manual que está presente no trabalho da Rivane o tempo inteiro, né, essa preocupação, né, com algo que foi feito, né, por mão. Então, esses silks, né, que representam aí essa quantidade, e essa guerra que tá nos rodando, né, que a gente não consegue parar de pensar nesse tempo que a gente está. Eu gosto muito dessa perspectiva. Ali está a rua, né? Ali está a vida. E estão juntos a vida e a obra. E eu fiquei pensando, né, uma das questões que eu coloquei, né, que tem a ver, então, foi o resumo que eu mandei para o MASP, que eu vejo um outro ponto de semelhança muito grande com o Benjamin. Benjamin,
Só que a Rivane teve mais a felicidade, a alegria de conseguir, né, colocar essa memória dos amigos, essa memória afetiva, a gente pode chamar, lado a lado e fazer a interpretação que ela queria, né, o que a arte permite. O Benjamin, ele teve amigos muito né, fiéis, aquilo que o Montaigne fala, né, desse amor, né, horizontal, né, não é um amor sem interesse, só que nunca ele pôde colocá-los lado a lado, tal como a Rivane colocou nessa exposição. Porque a título, eu acho que vale a pena falar, eles eram muito heterogêneos e diferentes entre si. Um dos amigos, né, era o Scholem, que virou um professor em Jerusalém, que era um especialista, né, em judaísmo, um teólogo. O outro era o Brecht, que era, né, do teatro e que não via com bons olhos a amizade do Benjamin com o Scholem, porque achava que a influência podia ser tal que poderia levá-lo a um estudo do hebraico, do judaísmo, e o Benjamin virar um teólogo, né, místico, sionista. O Scholem achava do Brecht, assim, podia também, né, provocar no Benjamin um pensamento absolutamente materialista. O outro amigo era o Adorno, que detestava o Brecht porque achava ele tosco, sem refinamento, né? E também o Scholem, porque achava, né, já estava morando em Jerusalém, que não tinha nada a ver com o Instituto, né, com o que depois, o que a gente hoje chama de Escola de Frankfurt. Então, uma espécie de cena surrealista, tentar, né, juntar os amigos do Benjamin lado a lado. Não foi isso essa política que eu coloquei como se fosse uma forma, né, de colocar um retrato de uma geração que não se trata de uma memória de fulano, de tal. Então, não se trata da memória de LM. É uma memória que nós, que já tivemos nossos segredinhos sujos, que Benjamin está descrevendo quando abre uma cômoda, né, e que ali tem uma dimensão de segredo. E essa descoberta que a brincadeira com a simples meia é capaz, né, de provocar. E então, essa força, né, do brincar. E um outro ponto que eu acho muito, muito bonito, que a gente, em retrospecto, a gente pode ver desde a década de 90, que é um cuidado, uma exigência que eu vejo no trabalho artístico da Rivane, que é de não ter um eu, né, essa primeira pessoa, né, de uma forma, por mais que eu falei da voz, mostrei aquela tradução para falar que ela tem uma dicção, o que l'estilot, Selome, né, tem um estilo, mas não tem esse caráter, né, que o nosso tempo, né, inundado pelas redes sociais, tem tanto eu e essa inflação, né, de uma primeiríssima pessoa. O Benjamin, ele, na obra inteira, ele se censurou com o uso da primeira pessoa do singular. E justamente nesse livro, A Infância Berlinense, numa versão prévia, ele escreveu, né, antes, para o leitor entender, ele diz o seguinte: se eu escrevo melhor alemão, foi um pouco modesto aqui, que a maior parte dos escritores da minha geração, mas o livro, é óbvio que ele não viu o livro publicado, só saiu com pseudônimo, ele em vida alguns fragmentos, em alguns jornais, né? Então, quer dizer, isso nem faz parte dos livros atuais, aparece só como nota. Devo, em grande parte, a observância, ao longo de 20 anos, de uma única pequena regra que diz: nunca usar a palavra eu, a não ser em cartas. Podem contar-se pelos dedos as exceções que me permitiam esse princípio. Esse fato teve consequências singulares que têm uma relação estreita com os apontamentos que se seguem, que é a infância. Quando um dia me fizeram a proposta de escrever para uma revista, em forma solta e subjetiva, uma sequência de crônicas sobre os aspectos, para mim, mais significativos do dia a dia de Berlim, e depois de eu ter aceitado, constatei de repente que este sujeito, que se habituara durante anos a ficar discretamente em plano de fundo, não se deixava facilmente convencer a subir para a ribalta. Mas, longe de protestar, preferiu recorrer à astúcia
e o fez de forma tão convincente que eu considerei a retrospectiva de tudo que Berlim significava para mim no decorrer dos anos como prefácio certo para essas crônicas. Se esse prefácio, até pela extensão, vai muito além do espaço reservado às crônicas, isso se deve não apenas ao trabalho misterioso da memória, que é, afinal, a capacidade de fazer infinitas interpolações naquilo que já se foi, mas também às disposições tomadas pelo sujeito, que se sente na obrigação de exigir do seu eu que o represente, mas nunca o venda. Então, eu acho isso assim preciso e pungente, porque nisso que eu chamei de uma certa política da amizade, que se percebe nesse trabalho da Rivane, é como se, e em outros que a gente pode elencar, né, eu desejo, o seu desejo, Primeiro Amor, né, não sei se vocês lembram, mas que tinha esse desenhista, como é que chama, da polícia, o que faz o retrato falado do primeiro amor de qualquer um que estava ali na exposição, e mesmo o trabalho dos dias que se deixa, né, o espurro, o vestígio de quem está andando, ou naquelas rampas, né, que se capta o barulho do passo, né, de quem está percorrendo, ou o Nome do Medo, né, que essas crianças estão ali, ou no Quarar, né, que foi um trabalho muito bonito, também colaborativo. Então, um dos traços mais importantes, né, que se tem memória, o outro entra nesse eu. O eu não é essa armadura de algo que vem do corpo para dentro, de uma interioridade, de uma subjetividade. Então, eu acho que esse gesto, né, é algo, tal como o Benjamin está falando, que tem a ver com esse rigor, né, de dar ao outro essa possibilidade de fazer a obra, de entrar. Se nesse sentido a gente percebe, então, algo, né, nos lembra Oiticica, Lígia, não existe uma mitificação do trabalho deles na obra da Rivane, tem aí um salto. Então, eu, a título de glosa, eu trouxe, isso aqui estava nessa exposição de Nova York, que é o Mal Entendido, que cada um podia entrar dentro, né, dessa casca, né? E com aqueles espelhos de mágico, né, que a gente vê nos circos, aqueles que nos tornam o magro, né, ou o gordo, né, ou que desforma, que altera, mas faz também a gente se sentir dentro, né, de uma capa, tal como o Nome do Medo, a capa protetora, uma casca. Eu amo jabutis, né? Então, não é só o jabuti, mas a gente pode pensar no tatu, né? Ou o ovo mesmo, o ovo da Clarice Lispector, o ovo, né, da história do olho, do Bataille, né? Esse ovo como, né, quem veio primeiro é o ovo, é a galinha, mas o que quer dizer essa memória, que talvez seja da própria artista, né? O que eu acho que coloca, então, essa possibilidade, outra vez, esse círculo, né, que em determinado momento ela fala que tem a ver com talvez seja um traço, né, um dos traços mais recorrentes, é o círculo que está aí outra vez, e a gente, esse adulto, né, porque as crianças também usavam até, né, esse ovo não é meu, ele é nosso, né? Então, essa possibilidade de um eu ser um nós, ser isso de abrir, né? E de um contato que eu acho muito importante, um contato físico, um corpo a corpo com a obra, né? Com essa participação, né, de quem entra, que eu acho que é uma revisitação. Então, eu gostaria, então, de finalizar e de jogar, né? Como que essa exposição aí que o MASP tem aí, né, agora, esse interdito, né, que é o interdito, é a força, né, do não, necessário na história da criança, mas, ao mesmo tempo, a resposta a uma transgressão. E esse trabalho da Rivane como sendo uma espécie de possibilidade, né, vamos pensar assim, possibilidade de um outro uso, né,
mas de como importa, né, uma memória que não é a minha, né, é uma memória de um amigo. Então, para concluir, eu, né, falei dele, foi junto, aqui nós caminhamos junto, lado a lado, a obra do Benjamin com a obra da Rivane Ashwander. E logo que, em 1940, então, lá em Porbu, né, quando Benjamin se despede, o Brecht escreve um poeminha para ele, um poeminha em que ele diz o seguinte: a Walter Benjamin, que se suicidou quando estava fugindo de Hitler. Então, eu lembro, né, acho que para terminar, aqui estava falando muito do eu, mas a gente pode pensar aqui no or, né, nesse jogo do or. A Walter Benjamin, que se suicidou quando estava fugindo de Hitler. Extenuação era a tática que te aprazia. Sentado à mesa de xadrez na sombra da pereira, e o inimigo que te desalojou de todos os seus livros, por gente como nós, não se deixa extenuar. Então, eu acho que é muito bonito. Extenuação tem a ver com a debilidade, né? Que a debilidade material, física, psicológica, tudo que ele vivia nesse tempo. O Hitler como aquele que o arrancou, né? O Benjamin foi um dos maiores colecionadores de livros infantis, um dos maiores colecionadores de brinquedos. Então, ele viveu, né, um tempo em que ele acreditou absolutamente, né, no socialismo, mas viu o pacto do Stalin com Hitler acontecer. Então, ele foi à Rússia apaixonado por uma mulher que teve uma importância muito grande na obra dele, que foi a Asha. E lá na Rússia, ele, sem conseguir falar uma palavra, ele não conseguia comunicar com quase ninguém. Ele percorreu, né, Moscou, e está dentro dos Diários de Moscou, que é um dos livros mais lindos dele. Ele vai atrás dos brinquedos, e ele vai atrás de livros antigos infantis. Então, ele já via o que estava acontecendo com o socialismo, então, desmoronando, né, essa crença, mas ele ainda acreditando ali no poder da revolução. E eu trago, então, esse versinho, né, que parece simples do Brecht, mas ao mesmo tempo não, porque ele fala, então, da extenuação, né, como se fosse uma tática, né? Então, essa debilidade, essa instabilidade, né, que é o que a gente sente nesse tempo absolutamente sombrio, mas ao mesmo tempo, né, ele falando, mas eis nossa tarefa, nós que somos os sobreviventes, não vamos extenuar. Então, eu acho que a gente agora pode abrir para as questões e conversar sobre a obra, né, sobre a memória, infância e algum ponto, comentário, associação, se suscitou, né, em vocês alguma questão. Obrigada. Bom, a gente vai abrir para perguntas, então quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, a gente passa o microfone, porque nós estamos gravando, então é só levantar a mão. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa né? tarde. Bom, não é realmente uma pergunta, mas você tinha falado em algum momento que iria colocar os livros para a gente, se fosse possível, os livros que a Rivane... Que eu posso citar? Isso, Uhum. que eu acho que são os 3 que você abriu aí. São um pela editora Cobogó, que é um livro que tem uma recolha muito grande, é um trabalho muito bem feito. O segundo, eu não estou lembrando o nome. Paty, você lembra o nome do segundo? E o segundo ele foi publicado, não foi pela Cobogó, eu não sei se foi o de capa azul. Muito obrigada. E o terceiro, O Nome do Medo, que é super recente, né, que é mais fácil de vocês adquirirem, que tem, né, todo o processo, com entrevista interessantíssima, né, com a Lisete Lanhado, que é uma das
figuras que mais, né, leem o trabalho da Rivane, é um especialista no trabalho da Nashwander, e que mostra, né, a confecção, como que se deu, né, no EVA, lá no Parque Lage, as vindas, foram mais de 200 crianças. E toda essa questão de elencar, né, que a gente percebe como tem a ver com o Benjamin também, esse ela elencou esses medos, né, o medo que não, e que quando a gente vê também não é o medo daquele menino, né, que de 13 anos e que tem aquela alfabetização truncada, é um medo que nós também temos ou tivemos, né, um medo nosso. Então foram essas visitas, né, foi graças a um prêmio que ela recebeu, que conseguiu então trazer esses ônibus, fazer, né, conseguiram uma equipe, né, para ajudar a essas atividades. É um trabalho muito bonito. Desses 3 livros, eu acho que o primeiro, que é Um Dia Como Outro Qualquer, ele tem uma antologia de textos críticos muito interessante. O segundo, eu acho que é o do Man, não é? Que tem o texto do Adriano Pedrosa. Então, o segundo... O primeiro. Então, são 4. Tiva, do Man, e foi posterior a Um Dia Como Outro Qualquer, que saiu pela Cobogó. Eu acho que tanto do Cobogó quanto esse recente, do Nome do Medo, eles estão à disposição, e são livros assim que ajudam muito a fazer essa análise retrospectiva, né, da obra da artista. Bom dia. Bom dia. Parabéns. Ai, obrigada. Pelo trabalho. Na verdade, assim, não é exatamente uma pergunta, mas é um desejo que eu fiquei de saber um pouco mais como é que para você, que você falou que aprendeu no limiar e não nas fronteiras. E como é que você se sente por aí, quando vai falar e diz isso? E eu queria ouvir também um pouquinho mais sobre o passado não é neutro, ele é maleável. E eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, eu gostei disso. Terceira coisa. Tem que lembrar. Benjamin não trabalhou com conceitos, mas com imagens. Eu também fiquei curiosa para ouvir um pouco perguntas mais. interessantíssimas. A gente for começar pela última. O Benjamin, ele teve muita dificuldade para ler o Hegel. Ele não conseguia ler Hegel, detestava o Hegel, para falar a verdade. E o Hegel achava que o conceito era o coroamento do espírito. Então, que nós só poderíamos, né, intelectualmente, estabelecer, né, um diálogo e argumentar através dos conceitos. Isso era a moeda, né? Era o que permitia a Sabrina e a gente chegar a um acordo e tudo. Benjamin nunca aceitou isso, então tem a ver com o fato dele muito cedo se interessar pelo romantismo alemão, se interessar pelo drama barroco, se interessar, né, chama-se infância berlinense, mas são o quê? São imagens associativas daquilo que vem, que a gente pode também imaginar como o surrealismo foi importante na formação dele, né? Porque ele acreditava que essa imagem, né, a imagem dialética, que é fundamental para a gente entender as teses sobre história, e que eu teria que ter muito tempo para tentar explicar o que é imagem dialética, mas ele observa que, pelo termo, ele já está completamente indo contra. Ele não acreditava. Uma das grandes, né, brigas, embates que ele tinha com Adorno era a questão da dialética, porque o Adorno queria que o Benjamin, né, queria puxá-lo para a dialética negativa, né, e ele sempre muito ligado à literatura. Então eu já passo também para a primeira pergunta. Ele não era, estrito sensu, né, um filósofo. Então, não é à toa que a tese de livre docência dele
não foi aceita. Ele, com 30 e poucos anos, ele era um estudante, então é uma das frases mais lindas em que ele fala que o colecionador acha que nunca a coleção está completa, então ele é um melancólico. O estudante nunca estudou o suficiente, sempre tem uma matéria, está sempre faltando, né? É um melancólico. E o jogador quer sempre jogar mais uma vez, porque também não se satisfaz. Então, o Benjamin, por que eu estou citando esses três? Ele, que o tempo inteiro, então, o grande livro que, no final das contas, é Passagenswerk, que foi traduzido como Passagens pela editora UFMG, é um livro só de citação, em que ele, em determinados momentos, ele fala assim, não tenho nada a dizer, apenas a mostrar. Então, o livro é feito de citações de outras pessoas, de quê? De historiadores. Ele fez uma colagem, algo que a gente encontra, né, há muitos anos, há uns séculos, na arte. Ele fez, em pleno, né, começou na década de 30, é um amontoado, né, díspare, e dividido, né, por jogo, prostituição, Baudelaire, você vai como se tivesse ali num dicionário, mas ele citou, ele brinca e fala assim, tal como, né, alguém está aí na estrada, você vai, não surrupi, é a arte de citar sem aspas, é a metodologia do Passagenswerk, da obra das passagens. Isso demonstra um pouco da questão da autoria do Benjamin. Não foi algo que ele criou de dentro, né? Mas ele gostava daquela passagem do Baudelaire, então ele estava ali quando ele estava tratando, né, ali no B, ou na prostituição, ou no jogo, porque o Baudelaire está, em forma geral, né, o livro que vai falar das passagens, que são essas construções, né, que é o arquétipo dos shopping centers, né, de hoje. Mas termos, já usei a palavra metodologia, o Benjamin acreditava que método é desvio. É muito bonito isso em alemão, porque se você também olhar, né, a gente tem muita dificuldade de pensar na obra completa do Benjamin. Ela demorou, não sei se existe, porque em vida ele, né, demorou, não foi publicado e tudo. Mas ele acreditava, então, do Baudelaire, acho que muitos de vocês conhecem, né, o termo flaneur. O flaneur é aquele que se perde, é o deambulador, né, e Benjamin acreditava que no pensamento, né, eram nos desvios, a gente tem que aprender a desviar e se perder. Então, o título da minha palestra, né, que eu falei até agora, Perdidos e Achados, se a gente der um Google, né, nós vamos encontrar mapas, que é outra obsessão da Rivane Nashvander, a cartografia, esses lugares, né, inexistentes e algum interesse, né, geopolítico, geográfico muito grande. E uma frase que eu amo do Benjamin é: viajo para conhecer a minha geografia. Acho isso tão bonito, né? Mas voltando então, nas viagens também e na deambulação livresca, a flânerie livresca, o Benjamin trabalhava com os limiares, porque nós que temos que perceber que fio que está ligando um verbete com outro verbete. Aquilo não está dado. Então é anti-hegeliano, né, de cara, ele está trabalhando com fragmento. Um fragmento ao lado do outro, né? Então, quando ele fala ele fala que nós estamos muito pobres nos ritos de passagem à modernidade, porque não se tem mais a experiência, né, que é algo também que eu teria que ter bastante tempo para a gente se ater no conceito, não conceito, mas porque o Benjamin mudou muito, né, o que ele considerava como experiência, e há dois usos muito diferentes de experiência na obra dele. Ele acreditava, então, né, que não existia, né, isso aqui é literatura, então eu estou falando, né, de Baudelaire. Para ele, Baudelaire foi justamente o poeta que primeiro, né, escreveu sobre esse artista, que é um chifonier, que é um catador de lixo. Então, o poeta é aquele que vai com a sua vara, espetando os detritos, os restos,
né, daquilo que a sociedade não interessa. Então, o artista, né, que é o termo, é o subtítulo, né, do ensaio dele sobre Baudelaire, o artista é esse flaner, é esse catador de lixo, e ele está completamente afastado, tanto da burguesia, porque ele não faz parte da burguesia, e ele também não é um operário. Então, esse lugar, à margem, ele fala que foi o Baudelaire que primeiro viu a mercadoria, o primeiro artista que entendeu que não tinha jeito de recuar diante do capitalismo. Qual a saída do Baudelaire? Ele fala, olha, vai para a feira e se vende, né? Ele vai falar poesia, então, né? Então tem a imagem linda do cisne, que em francês é cygne, que é a imagem acústica, o significante é o mesmo de cisne e signo, né? E que o signo, né, que era lindo, maravilhoso no romantismo, na Idade Clássica, ele está quebrado com a asa na lama. Então, o poeta, ele está na lama, o artista, né, ele está... Então, ele vai mostrar esse lugar, né, no início da modernidade, no capitalismo, né, no auge do capitalismo. Ele vai falar o tempo inteiro. Você lê Baudelaire, você tem certeza que o Benjamin está falando de teoria política, de economia, e está tudo misturado. Porque para ele não existia isso que Foucault fala tanto, né, de como que foi dividido na episteme moderna, né, as áreas de saber. Ele é um pensador dos limiares, né? Isso é uma das coisas que mais me fascinam, né? Porque ele não discute, ele vai já fazendo as associações. Rita, eu esqueci uma das questões. Desculpa, qual foi? Eu falei então dos limiares, falei... E isso que é mais importante, assim, né? Então, eu vou repetir uma das frases que ajuda a gente a pensar, salvar o passado no presente. Então, quer dizer, é fazer a justiça de todos, né? Então, depois procura nas teses, quando ele fala do anjo da história. O anjo da história é uma imagem, né, do Paul Klee, que ele comprou, né? Era possível, mesmo muito, muito sem dinheiro, com a bolsa minúscula que ele ganhava do Instituto, que hoje a gente chama de Escola de Frankfurt. Ele comprou né, a figura do anjo, do Paul Klee, e ele fala que é isso, que o anjo ele tá tendo que andar, mas existe, né? Ele escuta o passado, os sussurros, né, de todos que foram oprimidos, e ele tem vontade de voltar para salvar, né, todos os oprimidos, no entanto, o progresso é esse vento que empurra e compele esse anjo a andar pela frente. A leitura que ele faz no quadro Paul Klee é uma leitura muito peculiar, né? Eu acho que vale a pena. A gente tem que estar aqui tanto com a tese quanto com a imagem, então fica para outro momento. Mas o que o Benjamin insiste, assim, no estudo sobre Proust, que é maravilhoso, né? Na Infância Berlinense, no outro, que é Rua de Mão Única, né? Em todas as teses, de essa crítica contra o historicismo. O que o historicismo fez no século XIX? E que nós estudamos, então, essa geração, né, que é Rivani, né, que é uma geração de classe média aí da década de 60 e 70. Né? Essa geração estudou em livros de história completamente influenciado pelo historicismo, que era essa noção de progresso, né, linear, que só tinha os nomes todos, né, só os vencedores. Né? Isso não existia possibilidade de contar nada sobre os vencidos. Então, a grande... Né, vamos pensar assim, tudo, em qualquer texto que a gente percebe que tem uma dicção, o Benjamin vai contra o historicismo, porque para eles era possível ir ao passado, e o passado estava lá, intacto, esperando recuperar e trazer ipsiliteris. Então, a visão do Benjamin é exatamente o contrário. Né? Ele vai criticar esse tipo de história. Então, não é à toa, né, o André vai poder
ajudar mais ainda como ele iluminou, né, a nova história, né, de forma, eu acho assim, incontornável foi a figura do Benjamin, para mostrar, né, como que hoje a gente tem que fazer justiça ao que se passou e não acreditar que existe um passado que está estável. Ele está aqui, as ruínas estão aqui, tudo aqui com a gente, né? Tá tudo junto. E isso eu acho, né, a noção de revolução, de tudo dele tem a ver com isso. Não sei se ajudou. Tinha uma pergunta? Não tenho o que perguntar, é mais agradecer. E foi maravilhosa a forma como você fez de dialogar com algo que é sobre memórias com memórias, porque os poemas não são mais do que memórias também desses artistas de tempos, e que são memórias que são de lá, mas são de cá também, são do futuro. E é incrível, parabéns. Muito obrigada. Eu fico agradecida e quer dizer, esse gesto da entrevista, eu sempre penso na entrevista, eu acho que é um gênero literário que tem a ver, né, eu acho que é muito pouco estudado, eu só conheço uma crítica argentina que fala como que a entrevista é uma modalidade das escritas do eu, então tal como a autobiografia, como as biografias, os diários, né, isso tudo, esse filão da memória que a literatura tem, só que ela é dialógica, né? Tem que ser, né? Então, quer dizer, era uma memória, né, da minha formação, né, e a memória imagética, né? E uma das críticas que o Benjamin, ele não acreditava na relação sujeito-objeto. Né, então, vamos pensar o fragmento que eu li e relacionei ao interdito que está aqui no MASP. Quando a gente rola a meia, né, e ela vira o que a criança brincava, era ele, como uma bolsinha. Mas só que, ao brincar, virou a meia outra vez, né? Então, essa imagem, que é o que ele vai explorar, ele está também ali criticando a relação sujeito-objeto, que na obra dele a gente percebe, quer dizer, uma crítica cartesiana, né? Ele está encharcado pela memória. Então, como vai ter esse distanciamento do cogito, como se fosse? Então, se tem uma crítica ao historicismo, né, tem essa crítica também ao cartesianismo. E ao Kant, ele é um total. Ele é. Agora, o que acontece? O Benjamin ele gostava de ler Kant, mas ele ficava tentando ler o Kant, coisas que o Kant não tinha escrito. Então, eu acho que ele interpretava, eu acho que ele tinha que escolher entre um dos alemães, né, o Kant ou Hegel, né? Não, mas ele pegou o Nietzsche. Não, ele pegou o Nietzsche. Ele pegou o Nietzsche, claro, era o Nietzsche. Mas Nietzsche também vem de Schopenhauer Total. da questão do experienciável, né? Tipo, como assim? Não existe, o mundo é uma representação. Tipo, os fatos você vai atingir pela experiência, não pela lógica estrita kantiana que vai dar uma resposta. E tem essa, se a gente for pensar, algo que é muito importante, que eu acho que eu falei de uma fragilidade, uma delicadeza no trabalho da Rivane, mas tem uma melancolia. E o Benjamin é um filósofo talvez o mais melancólico. A melancolia para ele, a tese dele, né, que ele acreditava que ele ia conseguir ingressar na carreira de ser um acadêmico, e a Jeanne-Marie Ganibin fala que ele foi um fracassado exemplar, porque ele fracassou em tudo. Um livrinho lá da década de 70, né, a Jeanne-Marie Ganibin é talvez, né, a maior leitora que nós temos aqui no Brasil do Walter Benjamin. Tem uma produção linda, né, e muito esclarecedora. Eu estou sempre frequentando os livros dela. E ela coloca, né, e essa é como que o interessava a melancolia, não como sintoma, né? A melancolia não como um traço psíquico, mas essa ligação com o tradutor, com a obra de arte. Então ele vai fazer, né, não sei se vocês sabem, mas a diferença entre luta e melancolia, né, que Freud já tinha em 1900 e pouco trabalhado. O Benjamin vai dar, né, no drama barroco alemão, uma leitura
e que ele vai percorrer, né, exatamente a arte, né, e para falar, né, de como que a melancolia, né, ela atravessa a cultura e tem a ver, e eu estou falando bem grosso modo, porque é um tema muito complexo e com várias camadas interpretativas, mas que, se a gente pensar essa ruptura, né, com Deus, e ele como alemão, né, viveu, quer dizer, não existe nada, né? Depois morremos, tudo acabou. Então, que o barroco, que resposta é essa que o barroco vai dar diante desse nada? Então, é um livro, a Joane Marie também fala, é um livro diabólico, porque é impossível, você lê, você não entende, então você fecha, mas você não consegue parar de pensar porque vem algumas imagens, então você retorna. Então é um livro, né, que ela fala que tem essa ambivalência, que ela não sabe se ama e não consegue escapar nunca. Então é um livro muito difícil e que ele estava tentando explorar uma forma nova também de escrita, mas que ele vai colocar a melancolia de uma outra forma. Né? Então, ela vai estar ligada à tradução. E eu fico pensando, então, nessa tradução que a Rivane e a Joander fazem em relação à memória de uma geração, né? E que faz com que nós nos reconheçamos nessas memórias e entremos nela e tudo. Eu percebo em muitos cantos, né? Igual como eu brinquei, que era na minha infância, as tardes de domingo, né? Com essa melancolia, assim, que eu acho que tem a ver, né, com vazio, né? Que tem a ver com, não como alguma coisa, mas esse estado, né? O estudante, ele é um melancólico, né? Porque ele tem essa... O Agamben fala uma coisa bonita sobre que a palavra, né? Estudo, ela, na etimologia dela, ela carrega consigo tanto esse estado estupefato, né? Que é quando você consegue fazer uma associação, um insight, e você acha inteligente, fala, entendi, né? E fica feliz. Mas também a raiz tem a palavra estúpido. Então, todo estudante é estúpido. Então, o ritmo, né, do estudo é aquele que vai, né, nessa festina lente, né? Vamos pensar esses dois estados entre a alegria, né, e esse sentimento de derrota, de que a gente não sabe nada, né? Que lá como Sócrates falava, né? Então eu acho que a obra do Benjamin também tem a ver com, o tempo inteiro ele vai falar, né, dessa tarefa do tradutor, mas é uma tarefa absurdamente melancólica e que eu reconheço também, não sei o que vocês... Eu quero dizer que eu fiquei muito tocada com a sua fala. E quando você disse que você não é uma pessoa do meio, que quase que pedindo licença, eu quero dizer que isso, como artista, me incomoda muito, porque eu acho que as artes plásticas vivem dentro de uma bolha muito distante de tudo. Isso me incomoda profundamente a muitos artistas, e que você é muito bem-vinda. Que o que é contemporâneo para mim, que a palavra contemporâneo virou Chavão. É somar. Eu acho que o que a arte contemporânea faz é somar, como é o trabalho da Rivane, ela toca em todos os assuntos. Então, o que a gente quer é que mais que vocês venham, com tanta sapiência, eu achei tão linda a sua fala, fiquei tocada, e que você venha muito para o nosso lado, e que todos venham e interviram, porque é o cinema, é a literatura, é tudo, vai tudo estar somando. Eu, como pintora, que a pintura já foi assassinada várias vezes, eu digo, não precisa tirar a pintura, ela só hoje soma como todas as outras, e que venham muitas mais. E que você é muito bem-vinda. Sua fala foi muito linda. Parabéns. Ei, Patrícia, eu vou ficar emocionada. E se eu falei que eu era admiradora, né, do trabalho da Rivane, distraída, eu sou admiradora da obra da Patrícia. E fico muito feliz. Porque é isso que você está falando, tem um pensador português, em que ele fala que uma das maiores alegrias, que durante muito tempo a filosofia achava que tinha que pensar contra, e que uma das maiores alegrias do espírito é pensar com, né? Então, o que eu espero, né, ter pensado com vocês, né? Porque é isso que a comunidade,
o comum, é isso que muitos acham que é essa utopia, né, que varreu, né, pós maio de 68, e que, no entanto, é tão necessário para os nossos dias tão sombrios a gente pensar né? Então eu fico feliz. Só que eu brinquei também com o André, que eu falei que lá na literatura a gente está acostumado a falar na relação com os livros, né? Eu mexo com livro. E os autores que eu escolhi, eu fui escolhida para trabalhar, eles são uns misantropos, assim, eles não davam entrevista, mas eu também nunca procurei muito. Um foi Raduan Assar, que o primeiro texto que eu escrevi sobre ele foi em 92. Esse ano eu encontrei com ele, a CULT me convidou, e foi a primeira vez que quer dizer, 20 anos, né, eu trabalhando até com a obra dele. O outro foi Herberto Helder, que está aí numa das memórias, né, um dos versos que eu joguei para Rivane, e que o cuidado, exatamente em 68, ele fez um voto de silêncio. E ele nunca, ele recebeu, ele vivia em condições benjaminianas, de penúria econômica. E ele recebeu um prêmio que era valiosíssimo, se eu não me engano, 50 mil euros, e ele não foi receber e não recebeu o dinheiro, assim, de um voto de silêncio. Então, a última foto que nós tínhamos era uma foto antiquíssima. E ano retrasado, ele abriu a casa, ele e a esposa, velhinhos, né? E logo depois ele morreu. E depois a gente ficou sabendo, né, que tinha a casa que era alugada, ia virar um supermercado. Então ele fez isso para a viúva sobreviver. E então, assim, eu não tô muito acostumada a falar com os artistas e tudo. Então, mas eu acho, para mim é uma experiência, e é a primeira vez que eu falo sobre arte, com arte. Então é uma experiência iniciática. Eu agradeço o convite. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ouvindo essa amiga que eu gosto tanto de ouvir de qualquer maneira. E, apesar de eu não ser da área, o que me puxou a curiosidade é porque você fez uma avaliação da obra de Rivane através de Benjamin. E qual que é a relação de Rivane com Benjamin? Quer dizer, ela é uma leitora dele, ou qual que é a relação dos dois? É uma leitora, e eu descobri isso muito nessa época que ela morava em Londres, né? Interessa muito a Rivane o tema da memória, e interessa a psicanálise, né? Muito, Freud e Lacan. Então essa questão, né, a psicanálise, a memória é a associação livre, essa já é algo que ela já estudava. E acho que, nesse sentido, né, o Benjamin, que é absolutamente imagético, ele é muito mais imagético, acho que sem comparação, né, e vamos pensar em termos de memória, ele explorou muito mais, né, porque Freud tinha todo esse interesse de ser um escavar, né? É bonito isso, como ele coloca como se fosse, né, uma das tarefas da escuta, e isso de desvelando, né, aquilo do passado. Eu acho que existe muita semelhança entre a psicanálise e a filosofia do Benjamin, mas existem grandes diferenças. O Benjamin, como eu mostrei para vocês, a questão do eu, né, ele abole. E a psicanálise, a singularidade, é um dos aspectos mais... A história de vida, a história pessoal. Por mais que nós saibamos que tem toda a psicanálise... Não existe uma psicanálise, existem a psicanálise social, enfim, né, de grupos e tudo. Então, eu estou fazendo bem grosso modo. Mas, então, eu percebo, assim... Né? E esse interesse do Benjamin, né? Ele era materialista, histórico também.
Então, é um leitor Lucas era um leitor, né, ferrenho de Marx, ele relia, e algo que a gente não percebe, né? Então, ele acreditava, né, ele nunca conseguiu se filiar ao partido, mas era, né, politicamente, ele falava, como eu acho que é a Rivane, eu não consigo falar que a obra dela se associa a uma arte engajada, mas tem o tempo inteiro um pensamento político. Então, é isso que varre também, né? É a memória pessoal, mas está o tempo inteiro coletivo, né? O que eu brinquei com a casca, né? A casca nós podemos entrar dentro dessa casca, e a casca é um nós e não um eu. Então, eu acho que ela não colocaria o título tanto agora, em 2015, quanto de 2017, essa exposição, são outros fragmentos de infância berlinense. Então, eu acho que tem um encontro, né, entre... E aí eu não saberia avaliar, porque eu acho que, ainda bem, a arte esconde isso, que a gente não precisa, né, escavar tanto, assim. Mas, assim, o que ela lê, né, o que a interessa, eu não conseguiria, mas que eu consigo ver essas associações, né, todas, assim, entre a memória e a infância. E achados e perdidos, né, que eu acho, para ter memória, tem, né, Bia, ter perdido, né? Só se acha aquilo que se perdeu, né? Então, essa noção de ser, né, esse jogo. Vamos pensar outra vez na meia, vai ser a última vez que eu vou falar. Você, né, calça lá, aí depois você enrola, mas depois você desenrola. E como que você não tem muito domínio, né, de perder e achar. E acho que outra questão é eu não lembro agora se foi o Adriano Pedrosa que sinalizou isso, que a obra dela tem um cálculo, ao mesmo tempo que a gente percebe um cálculo, algo quase cientista, uma curiosidade, assim, né? Ali tem a gente percebe nos bichos, é biologia, é geografia, é física. Como é que faz com aqueles peixinhos, né? Consigam, o diálogo com a neurociência que a gente vê, tem sempre contingência, tem sempre acaso. Então, esse misto entre algum cálculo e, ao mesmo tempo, né, a força do acaso, e aí, quer dizer, algo da autoria, de algo que ela pensou, mas algo que a gente pode usar e fazer qualquer coisa, eu acho que, sabe, é algo muito importante na obra dela. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer um comentário que já há um tempo, como você tem falado sempre da meia, que eu achei muito interessante, que eu li um livro que conta justamente da questão da identidade da criança com os objetos, com as coisas, de pensar, será que... Bom, eu não consigo pensar num exemplo, mas, enfim, voltando à meia, que para ele não era uma meia, era uma bolsinha. Uhum. E aquilo lhe deu essa identidade. E aí ele explora aquela que era uma bolsa para ele, já não era mais uma meia, mas depois ele de enfiar e ir além da bolsa, ele volta à meia e ele fica pensando numa questão que tem muito na criança, de se aquilo ainda era uma meia antes, né? Porque, na verdade, para ele era uma bolsinha. E eu acho que justamente o trabalho da Rivane vai por aí. Ela pega essas várias imagens, por exemplo, aqueles confetes que, na verdade, pensa em plantas e que é muito uma questão da criança, né? Até com as cores, com a forma simples de fazer o monopólio, né? O banco imobiliário. Uma outra coisa, uma coisa mais visual, que vai mais para identificação que a criança tem. Mas isso para mim é isso. E a criança tem uma coisa, e ponto final, não é outra coisa. Mas na verdade isso é outra coisa, né? E ela vai explorando para descobrir, nossa, mas afinal isso é uma meia, mas será que ainda é uma meia quando eu vejo que é uma bolsinha, né? E é muito engraçado, porque a criança isso é muito forte. Dizem que esse livro que eu estava lendo justamente dizia que a educação
tradicional que ainda há hoje vai muito para o caminho errado de achar que tem que explicar, sei lá, uma imagem muito simples. Ah, isso é um ovo, mas se você quebrar o ovo, a casca ainda é um ovo? Que a criança tem essa pergunta, né? Mas se mexer e puser leite, ainda é um ovo? Ou, sei lá, é uma outra coisa. É isso, sim, só que queria complementar. O seu comentário é perfeito, e as recuperações que você fez das obras, né? Quer dizer, é caduco ficar pensando entre forma ou conteúdo, né? O ovo e a galinha, né? Então, isso que você está falando, essa ação pedagogizante, né, de achar que o brinquedo tem aquele uso, aquela função, isso... Sim. Quer dizer, eu tive a oportunidade de ver a parte da coleção, mais em facsímile, da coleção de livros e de brinquedos infantis, né, do Benjamin. Não tem nada do que, vamos pensar assim, mercadologicamente, se acharia que é infantil. Não tem nada de infantil. Então, o que as crianças, né, elas dizem o tempo inteiro, diz o Gilles Deleuze, tem no Critique Clinique, é lindo o texto, que chama balbuciar, se eu não me engano. Você mesmo agora falou de todas as possibilidades, é quase um balbucio, né? Uma coisa, né? Tudo é um vir a ser, né? Então é um processo de metamorfose. E isso me lembra, né? Quer dizer, você pegou aí o flamboyant, que virou confete, né? E vai... O interesse na metamorfose que tem o trabalho da Rivane, a deterioração, como é um vir a ser, né? Não é uma obra acabada e que nós, espectadores, vão ter essa relação de sujeito-objeto, né? Tá tudo, né? Tá tudo ali misturado. A sua leitura tá... Obrigada. Eu acho que a gente tá aí de acordo. Você finir? Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigada.